Bom, então, essa é a lista de exercícios de matemática elementar A sobre expressões algébricas. E aí, gente, quais foram as dúvidas? Marlete, conseguiu fazer? José Renato? Consegui, acho que sim. Vamos aguardar agora resolver junto aqui. Tá, mas tu Mas eu chegou a ver o consegui gabarito? resolver. Hã? Desculpa, Resolvi. Não, não olhei no gabarito. não olhou no gabarito, tá bom. Não olhei. Não Milena, olhei. e aí, tá falando já? Tá falante? Não tá falante? Não é possível ativar o som de outra pessoa. Não ativa o som da Milena. Que estranho. José Renato fez? Não fez? Eu fiz, mas não olhei no gabarito também. Não olhou também? Não. Bom, vou começar a falar, daqui a pouco a Milena consegue. Vai tentando entrar e sair aí, que daqui a pouco ativa o som, sem problemas. Se tá ouvindo, também já ajuda. Qualquer coisa, escreve ali no chatzinho que alguém lê para mim, se eu não conseguir ver o chat, ou eu consigo ler. Consigo, já coloquei aqui no chat. Bom, nós temos uma expressão algébrica aqui que é constituída por dois termos: 3x menos y, 3xy menos y. Então, ela é constituída por dois termos. O primeiro termo é 3 vezes x vezes y, e o segundo termo é menos y. E aí está dizendo que para x deve ser atribuído o valor de menos 1/2, e para y o valor de menos 2 quilos. Essas questões são mais relativas à regra de sinais, né, que a gente tem que verificar. Então, a gente reescreve ela atribuindo os valores numéricos que foram determinados. 3 vezes, eu gosto de botar quando é negativo entre parênteses, 1/2, vezes menos 2 quintos, tudo isso menos 2 quintos. Alguém quer participar? Deixa eu só ver aqui. Ver. Permitir todos. Permitir Guilherme. Guilherme, tá. Então, gente, lembra que nas regras das operações a gente sempre faz as multiplicações primeiro e depois a gente faz as outras operações, né? Então, a multiplicação de fração, a gente multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Embaixo desse 3 aqui, eu gosto de dizer para os alunos que tem o 1 invisível, né? Não é 0, é 1 invisível, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, a gente vai multiplicar os numeradores. 3 vezes menos 1 vezes menos 2, que vai nos dar 6 positivo, né? Regra do sinal, mais com menos vai ficar menos, menos com menos vai ficar mais. Embaixo, a gente não tem sinal, a gente ignora os sinais aqui debaixo, porque fica tudo positivo. 1 vezes 2 vezes 5, que vai dar 10. E aqui a gente tem o menos com menos, né? Que vai ficar mais. E aí a gente vai colocar o 2 quintos. Agora nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Soma de fração com denominador diferente, geralmente a gente faz MMC, mas como a gente sabe que 10 é 2 vezes 5 e o outro denominador é 5, a gente pode manter o 10, que é o elemento comum entre eles, assim. 10, lembra que a gente divide pelo de baixo, 10 dividido por 10 é 1, 1 vezes 6 é 6, mais, que é o sinal, esse sinal aqui, 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 2 é 4. E aí nós teremos 6 mais 4, que é 10 dividido por 10, que vai ser 1. Certo? Dúvidas? Não. Deu certinho essa, o sinal também? Sim, correto. Correto. Tá bom. Então, o importante é a gente cuidar os sinais.
Tudo certo, pessoal? Então, vamos para a próxima? Ou vocês têm alguma dúvida mais adiante específica? Pode falar. Aqui é a mesma coisa, ó. A nossa expressão algébrica é x ao quadrado vezes y menos y ao quadrado. Onde for x, nós substituímos por 2. Onde for y, nós substituímos por menos 1. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado vezes menos 1 menos 1 ao quadrado. Tá? Na regra dos sinais, a gente sempre resolve as potências primeiro. Pode falar, Milena. Oi, agora tá me ouvindo? Sim, perfeito. Ali no 10, ali ainda dividi por 2, que daí ficou 5 sobre 5 ali, não tem problema, né? Aqui no... Ah, tá, mas aí 5 sobre 5 também vai dar 1. 1 também, aham. Aham, não, tá, tudo certo. Tá. Tudo certo, é que dá para fazer direto aí, não... Tá bem. Tá? 2 ao quadrado é 4 vezes menos 1. E aqui a gente resolve primeiro essa potência. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, certo? Aí agora a gente faz essa multiplicação aqui. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. E o menos 1 vezes o mais 1, porque quando o 1 é multiplicado, o menos 1 é multiplicado por menos 1, ele vai ficar positivo, porque menos com menos é mais. E aí vai ficar menos 1 aqui, porque mais com menos é menos. E menos 4, menos 1 vai ser menos 5. Tudo certo? Fala, minha gente, que eu não vejo você. Hã? Ok, certo. Fechou o resultado. Fechou, Marlete? Tá bom, obrigada. Fechou. Tá. As mais difíceis geralmente são as com frações, né? Essa daqui vai ter fração no numerador e fração no denominador. Aí, às vezes, pode dificultar um pouquinho, mas a gente vai fazendo com cuidado que dá certo. Nós temos 4 termos aqui. A Vivian. Olá, Vivian, tudo bem? Nós temos, então, no lugar do x, substituiremos por 2/3, no lugar do y, por menos 1/7. Cuidando do sinal, a gente vai ter 2/3 mais 2 vezes menos 1/7. Tudo isso está sendo dividido por y, que é menos 1/7. Podemos deixar entre parênteses, tá? Menos o x, que é 2/3. Tudo bem? O que a gente vai ter aqui? A gente vai resolver primeiro essa multiplicação aqui, ó. Aqui, ó, tá? Então, a gente repete o que nós temos aqui, ó. 2/3, 2 vezes menos 1. Menos 2, né? Lembrando que tem um 1zinho invisível aqui embaixo do 1. 1 vezes 7 vai dar 7. E tudo isso é dividido por menos 1/7 menos 2/3. Tudo bem aqui? Essa daqui a gente vai ter que fazer dois MMC, o MMC do numerador e o MMC do denominador. Mas, por coincidência, ele vai dar o mesmo, né? O MMC de 3 e 7 é 3 vezes 7, que é? 21. 21. E aí a gente faz aquela divisão, né? Divide por 3, que vai dar 7, multiplica por 2, que vai dar 14. Divide por 7, que vai dar 3, e multiplica por menos 2, que vai dar menos 6. Ok? Vou botar a divisão assim, ó, também, que é a mesma coisa. E embaixo vai dar a mesma coisa, ó. 7 vezes 3, 21. Divide por 7, vai dar 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Divide por 3, vai dar 7. 7 vezes menos 2, vai dar menos
14. A gente vai resolver cada uma agora. Aqui é o numerador. Deixa eu mudar de cor aqui. Aqui em cima vai ser o numerador e aqui embaixo vai ser o denominador da nossa fração. 14 menos 6 é? 8. 8 dividido por 21, que vai ser dividido por menos 3 com menos 14, menos 17. 17 dividido por 21, certo? E aí vocês lembram da regra da multiplicação, da divisão de fração? Que a gente pega, copia a primeira e inverte a segunda. Eu vou fazer aqui a continuação, ó. Depois a gente faz no outro slide, aquele ali. Copia a primeira, 8/21 avos. A operação era de divisão, ela vai virar de multiplicação. E aí a gente vai inverter a segunda, menos 21 sobre 17. E aí a gente pode simplificar. 21 a gente pode simplificar com 21, né? Cortamos 21 com menos 21, sobrou 1 aqui e 1 aqui. 8 vezes menos 1, lembrando que é negativo, né? Menos 1. 17 vezes 1, 17. Dúvidas, pessoal? Ô, senhora, Eu não fiz oito assim. vezes menos um, Renata, como é que deu menos 1 ali? É Hã? 8? não é menos 8? É 8 menos vezes. 8, menos 8, sim. Agora fechou. Menos 8, desculpa. Tá. Eu Eu cheguei olhei pro- nesse. Eu cheguei Pode nesse falar. resultado, mas eu não fiz assim. Tá, mas chegou nesse resultado. Pode ter feito de outra Ali forma. aqui no 8, ali sobre o 21 e o menos 17, sobre o 21, eu fiz aquele método borboletinha. Eu Ah, sim. multipliquei 8 vezes 21, que daí deu 168, e o 17 vezes 21, que deu 357. Uhum, e Aí tu foi depois eu simplificando. dividi por 2, depois dividi por 7, e aí deu menos 8 sobre 17. Tá, eu acho que tu dividiu por 13 e depois por 7, né? Não, por 2 e por 7. Ou por 3, é. É por 3. Por 13 e Porque por para 7. reduzir o 21, tu tem que dividir por 13 e por 7. Tá, não, mas é que a matemática tem várias formas da gente chegar no mesmo caminho, então não tem problema. Se chegou no mesmo resultado, isso que é importante. E com o mesmo sinal, né? E com o numerador no lugar do numerador e o denominador no lugar do denominador. O importante é a chegada, tá? Mais alguma dúvida nessa? Não? Podemos ir para a próxima? Que tem expoente? Sim. Sim. Tá, deixa eu só lembrar aqui como é que ela é. X mais Y elevado na menos 1. X mais Y elevado na menos 1 dividido por... Tá pequenininha aqui para mim. Dividido por X na menos 1 mais Y na menos 1. X na menos 1 mais Y na menos 1. Alguém pode me falar quanto vale o X? Que eu não olho, não. É menos 2/5. Menos 2/5, tá. Então, o X vale menos 2/5. Vamos substituir aqui, ó. Menos 2/5, vou deixar entre parênteses, mais, e quanto vale o Y? 5. 5? 5. 5. Tudo isso elevado na menos 1. Lembra que o menos 1, o que o menos 1 faz? Inverte a... Fração. Inverte a fração, inverte a base. Menos 2/5 elevado na menos 1, mais 5 elevado na menos 1. Então, o que a gente vai fazer? A parte de cima aqui do numerador, a gente vai resolver essa fração aqui. Primeiro. Quando tem o denominador 1 aqui embaixo, que é o denominador invisível, basta a gente multiplicar este denominador que nós temos, o que está evidente, pelo de cima. Ó.
Basta de fazer 5 vezes 5. Então, vai ficar menos 2 mais 25 em cima, dividido por 5. Elevado na menos 1. Entenderam isso? Porque se a gente for fazer MMC, vai dar 5 dividido por 5, que dá 1, vezes menos 2, que vai dar menos 2. 5 dividido por 1, que vai dar 5, vezes 5, que vai dar 25. Tranquilo? Uhum. Aham, então tá. Essa de baixo a gente já pode inverter, ó. Vai ficar menos 5 meios. Elevado na 1, vai fazer diferença? Não, né? E o 5 tem um invisível, então vai ficar 1/5. Tudo bem? Então, resolvendo aquela parte de cima ali, quanto que é menos 2 mais 25? Professora, tu não colocou 1 ali? É 2? Aonde? Ah, tu inverteu Ah, é 2 2. quintos. Estou enxergando coisas. É 2, tá certo. Na primeira vai dar 23, ok? Uhum. Dividido por 5. Na menos 1. E a de baixo vai dar... Lembra que a gente vai fazer o MMC de 2 e de 5, que vai dar 10, né? 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes menos 5 é menos 25. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 1 é 2. Tá? Chegamos aqui. Essa primeira aqui ainda está com o expoente menos 1, então nós vamos inverter a base dela. Vai ficar 5/23, que vai ser dividido por menos 23 dividido por 10. Fração de fração, né? Divisão de frações. Copia a primeira, 5/23, inverte a operação e inverte a segunda, menos 10/23. E agora? Não dá para cortar ninguém com ninguém. Agora só multiplica. É, só multiplica. Vai ficar 5 vezes 10, 50. menos 50 negativo. 23 vezes 23, 529. 529. Dá para simplificar? Não dá para simplificar, né? Não. Tudo bem? Lembramos do ensino fundamental aqui um pouquinho? Não. 7º ano lá, mais ou menos, 8º. É nessa fase que a gente aprende essa daqui. Não sei onde é que eu estava. É. Não, mas é normal assim mesmo, não se preocupe. Tá? Tudo bem. E produtos notáveis? O professor ensinou a fazer com chuveirinho, né? Não, eu acho que não, acho que ele passou a regra. Passou aquela o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, Isso. mais 2 vezes Sim. o quadrado do segundo. Tá? Por que isso acontece? Porque os do meio a gente vai somar, né? Então, a gente tem o primeiro termo aqui, e temos o segundo termo. Os produtos notáveis geralmente vão resultar em 3 termos. Então, o primeiro termo, a gente sempre usa colocar o quadrado do primeiro termo. Se é x vezes x, vai dar x ao quadrado. Mas, né, deixamos o do meio aqui esperando um pouquinho e fazemos o quadrado do segundo termo. Quanto que é o quadrado de 4? 16. E aí, 2 vezes x vezes 4. 2x vezes 4, 8x. Aham. Essa aí é tranquilo. Essa é tranquilo, né? Mesma coisa aqui, ó. Primeiro termo, 3m ao quadrado. Então, vai dar 9m na quarta potência. Não esqueçamos de multiplicar os expoentes também, né? Elevar os expoentes ao quadrado. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 1 é
6m, só que a gente tem m ao quadrado vezes o m, que vai dar o nosso m ao cubo, que a gente somos expoentes. Tem um invisível aqui também, ó. E m ao quadrado é m ao quadrado. Essa Dúvidas? questão aí que tá com o gabarito errado lá, prof. Ah, essa que tá com o gabarito errado, tá? A gente vai falar pro professor, então. De repente a gente fala amanhã. Eu não vi o gabarito. Não viu? Então, aqui nós temos o primeiro termo, que é o y, e temos o segundo termo, que é o 1/2. Aqui é o segundo, tá? Primeiro termo, y ao quadrado. Segundo, aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho das regras de fração. 2 vezes 1 é 2. 2y, né? 2 vezes y é 2y. 2 vezes 1/2 vai ser o mesmo que 2 dividido por 2, né? Que vai dar y. Ó, porque, ó, 2 vezes 1 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. E agora a fração, a gente eleva o numerador ao quadrado e eleva o denominador ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Tudo bem? Sim. Meninas, pode perguntar. Se está sendo rápido. Aí aqui nós temos o primeiro termo, raiz de 3x, e o segundo termo, y. A raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz de 9, né? E a raiz de 9 é o próprio 3. 3x ao quadrado. O x a gente eleva ao quadrado porque ele não está dentro da raiz, ó. Se ele tivesse dentro da raiz, ele não era elevado ao quadrado. Agora a gente vai ter 2 vezes raiz de 3x vezes y. Então, vai dar 2 raiz de 3x y. Porque todos esses termos, eles não são semelhantes, eles são diferentes um do outro, então a gente só agrupa eles. Fernanda. Olá, Fernanda, tudo bem? E o y ao quadrado, basta a gente elevar o y ao quadrado. Dúvidas, pessoal? Esse é o produto notável, é o que a gente sempre ensina para os alunos lá no 8º ano. Eu acho que no final do 8º ano, a Marlete lembra dos temas de casa do Cauê, hein, Marlete? Sim, sim. Tá. Esses que a gente fez agora, nesse primeiro bloco, eles eram todos positivos. Esse do segundo bloco aqui, eles são negativos. O que muda? O termo do meio vai ficar negativo, mas os outros termos vão continuar positivo. Ó. O primeiro elevado ao quadrado e o segundo elevado ao quadrado. Toda vez que a gente eleva um número ao quadrado, ele sempre vai ficar positivo, né? Independente se ele é positivo ou negativo. Então, o primeiro termo ao quadrado vai ficar 4y ao quadrado. Por que o segundo fica negativo? Porque a gente vai multiplicar. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Y. E o segundo termo vai ficar positivo, porque 3 vezes 3 é 9, independente de se for positivo ou negativo. Tudo bem? Continuamos? Certo. Renata, só eu fiz naquela da outra forma que ela sabe. O chuveirão aquele. Mas o resultado fechou, todos iguais. Ah, tu tá fazendo pelo chuveirão ainda, Marlete? Eu fiz para mim trabalhar melhor, para mim entender. Tá? Mas deu o mesmo resultado. Não, no final dá o mesmo, porque aí tu só vai encontrar que menos 6, por exemplo, aqui tu vai encontrar menos 6y, menos 6y, né? E aí tu vai ter que somar esses dois números, que vai dar o mesmo 12. Exato, isso aí. Só que aí aqui tu só faz, só porque tu vai fazer já direto, assim, mais rápido. É mais rápido, vai direto. Numa prova, assim, que tu esteja fazendo de concurso, por exemplo, é importante tu saber, porque aí tu bate o olho na resposta e bate o olho na alternativa, né? Alternativa. Isso. Então, aqui, ó.
Z ao quadrado, lembrando que tem que elevar o numerador ao quadrado e tem que elevar o denominador ao quadrado também. Então, vai ficar Z ao quadrado sobre 4. O termo do meio vai ficar 2 vezes Z vezes menos Z. Então, menos 2Z ao quadrado, porque esse Z aqui também vai multiplicar esse aqui, né, gente? E o 5 vezes o 2 também vai ser multiplicado, que vai dar 10. Mais o segundo termo ao quadrado. Z na segunda potência. Por que eu estou na quarta potência aqui? Vou apagar com a borrachinha. Z na segunda potência sobre 5 vezes 5? 25. Chega lá para os guris do ensino médio, eles falam que é 10. Bem normal. Tá. Aqui tem mais letras, ó. Primeiro termo, segundo termo. Não tem importância que faça chuveirinho, que não faça teria aberto, que só tem que mudar o simplificar sinal. o segundo termo ali, prof. Hã? Faltou simplificar só. Simplificar o segundo termo? Pode simplificar. Ele deu simplificada a resposta? Sim. Ficou Z só ao quadrado sobre 4. Dá para simplificar o 2 e o 10 aqui, ó, por 2. 2 e o 10, a gente simplifica por 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Então, seguindo a resposta do professor, menos Z ao quadrado dividido por 5 mais Z ao quadrado dividido por 25. Tudo certo? Aqui nós teremos M ao quadrado menos Renata, 2... uma dúvida só. E se não simplifica, é considerado errado? Acho que não, só que de repente, se é com alternativas, tu não vai encontrar a alternativa correta. Ah, sim, tá. Mas é porque eu marcar. porque eu não olhei o gabarito e não simplifiquei. Não é considerado errada porque é um termo semelhante, né? Só se ele especificar ali, ó, aqui, ó, no enunciado, ele falou desenvolva os produtos notáveis abaixo. Para ele exigir que seja simplificado, ele deveria ter escrito assim: desenvolva os produtos notáveis abaixo e simplifique quando possível. Ah, sim, aí seria obrigatório. Tá. É que nem o enunciado que a gente faz nas provas para os nossos alunos ali. A gente tem que especificar bem o que a gente quer, tá? Mas a gente está fazendo uma graduação, então sempre que é importante simplificar. Até juntar. Por exemplo, se tu não juntar os termos lá no ensino fundamental, um aluno meu do 8º ano não fizer abertinho e não juntar o 6 e o menos 6 aqui, por exemplo, se eu for, né, legal, eu considero, eu sei que ele fez direitinho, né? Mas tem professor que não vai considerar, né? Então a gente não pode falar pelo que os outros vão considerar ou não. Tá ok. Tá? Obrigada. Termo do meio, 2 vezes 1, que vai dar 2, vezes menos 2, que vai dar menos 4. E a raiz de 7, a gente tem que manter ela, porque ela não é um termo semelhante, tá? E o M e o N, a gente simplesmente repete ele, copia, porque eles são termos que não são semelhantes, então a gente não pode juntar eles, tá? Agora, gente, aqui que é um pouquinho mais difícil, ó, mas não é difícil. O 2 ao quadrado é 4. E o raiz de 7 ao quadrado é 49. É raiz de 49. E a raiz de 49 é 7. Então, a gente tem que só considerar aqui o 7. N ao quadrado. Então, aqui a gente vai agrupar também, que nem o Guilherme estava nos mostrando ali, ó. Juntar, ou simplificar, ou multiplicar aqui, ó. Nesse caso, a gente vai multiplicar. Então, a resposta final vai ficar M ao quadrado menos 4, raiz de 7, MN mais 28, N ao quadrado. Tudo bem? Não entendi. Aqui, ó. Tu não entendeu a parte do segundo termo?
Ou a do primeiro termo? Isso. A do segundo termo. Ó, a gente vai pegar, eu vou fazer aqui separadinho, ó. 2 raiz de 7 ao quadrado, tá? O 2 ao quadrado é 4, certo? E a raiz de 7 ao quadrado é o próprio 7. Porque vai dar raiz de 49. A raiz de 49 é 7. Não? E aí a gente multiplica 4 vezes 7, que vai dar 28. Será que eu faço mais o passo? O último passo? É que a gente multiplica os radicandos, né? Vai dar aqui raiz quadrada de 49. E aí, 4 vezes a raiz de quadrada de 49 é 7. E 4 vezes 7 é 28. Não, Milena? Sim, agora sim. Será? Tá certo? Tem certeza? Posso continuar? Pode. Vou apagar essa parte aqui. Posso apagar? Tá? É que não são termos semelhantes, então a gente não pode multiplicar o 4, né? A gente vai elevar o 2 ao quadrado. E a gente vai elevar o 7 ao quadrado. Eles não são semelhantes, então a gente tem que elevar eles ao quadrado separadinho. Depois que a gente pode juntar eles quando eles não tiverem mais raízes, ó. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 7 ao quadrado é o próprio 7. E aí a gente multiplica 4 vezes 7 para nos dar o 28 aqui, ó. Porque aqui não tem mais raiz, né? Tudo bem? Vamos para a próxima. Até vou usar essa cor aqui para ficar... Tá um carnaval isso aqui, mas tudo bem. X na quarta potência ao quadrado. Esse é o nosso primeiro termo. Alguém quer participar? Viviane. X na quarta potência é o primeiro termo. O segundo termo é 2,5 ao 2,5 é o segundo termo. Desculpa. Então, x na quarta potência, a gente vai somar x na oitava potência, vai ficar. Porque 4 mais 4 é 8, né? Quando a gente multiplica x por x, a gente soma os expoentes. Menos, quanto que é 2,5 vezes 2? Hã? 5. Não tava olhando. 5x na quarta potência. E quanto que é 2,5 vezes 2,5? 6,25. 6,25, né? Porque 25. E aí, essa daqui tá prontinha. Tá? O que a gente tem que cuidar nessa daqui? É os sinais, é essas questões quando aparece raiz aqui, que a gente tem que saber que o número inteiro não é o mesmo que o número na forma de raiz. A gente não pode simplesmente multiplicar 7 vezes 2 aqui não, e considerar que dê 14, porque não pode. Né? 2 é uma coisa, raiz de 7 é outra coisa. Tá? Ter esse cuidadinho. Né? Que são os detalhes da matemática. Essa outra aqui, esse outro grupinho aqui é o mais fácil de todos. Esse daqui é o produto da soma pela diferença. Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, porque se a gente fizer aberto, chuveirinho que nem a Marlete faz ali, vai dar um positivo e um negativo no termo do meio e eles vão se anular, né? Então é só fazer o x vezes o y vezes o y, vai dar y ao quadrado, 7 vezes menos 7, que vai dar mais não, né? Menos 49. Menos 49. E a gente vai cuidar que toda vez que tiver um positivo e um negativo, o segundo termo sempre vai ficar negativo, né? Por conta da regra dos sinais. E às vezes eles fazem uma pegadinha, eles botam aberto, mas eles botam os dois positivos, os dois negativos, tá? E aí a gente tem que se ligar para não cometer. É porque se botar os dois positivos, aí é um produto notável o quadrado de dois termos.
quadrado da soma de dois termos ou quadrado da diferença de dois termos. O produto da soma pela diferença que vai resultar em dois termos apenas. A ao quadrado vezes B vai dar A na quarta potência, B na segunda potência. A gente não pode somar o expoente do A com o expoente do B. Menos. Agora, Milena, raiz de 5 vezes raiz de 5. Vamos ver se tu aprendeu ali, se tu se ligou agora. Vai dar sim, raiz, agora né? Sim. 25. Vai dar só 5, né? Vai dar raiz de 25, a gente vai tirar a raiz de 25, vai dar 5. Que a gente nem precisa colocar ela para não esquecer, não correr o risco de esquecer da raiz ali, né? Os alunos, eles costumam cometer o seguinte erro, botar raiz aqui junto, assim, ó, né? Eles têm esse hábito, mas é uma questão que depois vocês vão estudar quando começarem a ler artigos científicos, que é análise de erros, que de repente não ficou bem, porque eles nunca viram isso, né? A gente já viu na graduação, já viu no ensino fundamental, viu no ensino médio, viu na graduação, a gente não comete esse tipo de equívoco, mas eles ainda cometem, né? E a gente tem que considerar isso porque a gente não trabalhou ainda o suficiente com eles, essa questão, para eles entenderem. Então, aqui, primeiro termo, segundo termo. 1/2 vezes 1/2, 1/4. X ao quadrado. Menos ou mais? Sempre menos. Menos. Y na quarta potência, tá? Aqui nós temos uma outra questão parecida com aquela, né? Raiz de 2 ao quadrado, isso daqui é um produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Raiz de 2 ao quadrado vai ser o próprio 2. M ao quadrado. Não podemos esquecer que o M não está dentro da raiz. Se ele tivesse dentro da raiz, aqui seria 2M, tá? Mas ele não está dentro da raiz. Pode aparecer com ele lá dentro da raiz? Pode. Nesse caso ainda não apareceu. Temos o termo do meio aqui? Temos, né? Mais 2, raiz de 2, M, N ao cubo. Ó. 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Vezes M, repete o M, vezes N ao cubo. N ao cubo. Mais N na... Ah, não é M, é N. Qual é o expoente do N? 6. 6. Muito bem. Ok? Digam ok, que eu não vejo vocês. Ok. Obrigada. Tá? O próximo conteúdo que ele passou para vocês foi fatorar as expressões algébricas. Ou seja, no colégio, o professor falava para a gente colocar o termo comum em evidência, certo? A gente olha o termo comum que tem no primeiro termo e no segundo termo. Quem é que aparece no primeiro termo e no segundo termo? O X, né? Isso. Então, a gente faz uma divisãozinha, ó. A gente faz ao contrário do que a gente fez lá. Lá a gente multiplicava, que a gente divide. X, Y dividido por X vai nos sobrar só o Y. Ó, X dividido por X vai dar 1, né? Que aí 1 não precisa aparecer aqui na frente, ó. Y dividido por 1, daí, porque aqui no lugar do Y está o 1, vai ficar somente o Y. E X menos X dividido por X vai dar menos 1. A gente não pode esquecer de botar esse menos 1 aqui, ó. A gente não vai pensar que, vai dar 0. Não, né? X dividido por X dá 1. Tá? O que os alunos costumam colocar é que dá 0. E aí eles só colocam o Y e esquecem que tem que colocar o 1 ali. É um erro comum entre os estudantes. E agora, B, tem alguma coisa em comum? Tem. Como é que a gente vai abrir essa B aqui? É o quadrado da soma pela diferença, né? A gente tem aqui a raiz quadrada do primeiro termo, que é
10, a raiz quadrada é 100, e a raiz quadrada de x e a raiz quadrada de y. E aí, para a gente chegar nesse valor que só tem 2 termos, é porque ele foi multiplicado pela soma, a soma pela diferença. A soma pela diferença ou a diferença pela soma. Tanto faz a ordem que se tu botar o negativo primeiro e o positivo depois, não tem problema nenhum. O importante é que o 10 tem que ser positivo. E esse daqui vai ser o quadrado da soma pela diferença? Primeiro tem que A letra botar C? o termo em comum, que é o A ali. Depois Primeiro tem que pôr o A em evidência, né? O que vai nos sobrar? X ao quadrado menos Y ao quadrado. Ele abriu isso aqui também na resposta de vocês, final? Tá. Colocou. Então, nós temos o A em evidência aqui, e aí aqui ele vai ter x mais y, x menos y. X mais y, x menos y. Porque são 2 termos que a gente só tira a raiz quadrada. Certo? E aqui, como é que ele fez? Quem é o termo comum? O x. O que nos sobra? 25x ao cubo dividido por x vai dar 25x ao quadrado. Menos 16x dividido por x, 16. E aí a gente vai ter de novo o x, que é o termo que está em evidência, a raiz quadrada de 25x ao quadrado, que é 5x, mais raiz quadrada de 16, que é 4. E aqui no final a gente repete, 5x menos 4. Dúvidas, gente? Meninas e meninos? Sentindo falta? O Rafael não entrou? Não vi ele também. O Rafael e o... E aqui, quem é que a gente vai botar em evidência? O M, o P, o MP? O que vocês acham? Os dois. Os dois? O M e o P, muito bem. MP. M ao cubo dividido por M. M ao quadrado. E o P dividido por P vai dar 1, que aí não precisa aparecer, né? Menos P dividido por P. P ao cubo dividido por P, né? P ao quadrado. E o M dividido por M vai dar 1, que também não precisa aparecer. Mantendo em evidência o MP aqui, nós vamos ter M, tirando a raiz do M ao quadrado, mais P, M menos P. Tudo bem? Imagina isso com a gente com 13 anos, isso não faz o menor sentido pra gente. Lá na escola, o que é isso? Esse monte de M, eles perguntam onde que a gente vai usar na vida? Preparem-se para essa pergunta. Né? O pessoal da engenharia aqui de perto de casa, eu moro aqui perto da UFSM, esses precisam usar na vida. Estão desesperados, tentando entender agora na disciplina de cálculo. Aqui, quem é que a gente vai botar em evidência? O 3, o X ou o Y? Tudo eles. Todos eles, né? Tem 3 aqui, tem 3 dentro do 6, tem 3 dentro do 9. Tem X nos 3 termos, então a gente usa sempre o que está com o menor expoente. Tem Y nos 3 termos, também a gente usa o que está com o menor expoente, tá? Isso é importante a gente lembrar. E aí a gente pode dividir termo a termo. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. 1 aparece? Não, né? Y ao quadrado, x ao quadrado dividido por x é x. Y dividido por y dá 1 também, né? Então, aparece? Não aparece, né? 6 dividido por 3, 2. X dividido por x, 1. Y ao cubo dividido por y ao quadrado. Y ao quadrado, não. Y ao quadrado é o que sobra, né? Tudo bem? 9 dividido por 3, 3.
y ao quadrado, x ao quadrado dividido por x, x, y ao quadrado dividido por y, y. Tá. Tem mais algum termo que a gente possa separar ali? Não. Não? Ficou assim. Um trinômio multiplicado por um monômio. Na G, aparece o x em todos os termos e o x com menor expoente é esse que tem o expoente 1 invisível. Então, a gente vai usar ele como o nosso fator em evidência. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado dividido por x, 2x. Menos 3x dividido por 3, por x, 3. X ao quadrado menos 2x menos 3. Ele abriu esse termo, quem Sim, viu sim, o gabarito? Tem que abrir Hã? ali, fazer as raízes e E aí fizeram por soma e produto ou por Bhaskara? eu achei as raízes, não por soma e produto, e depois só diminuir. Menos B dividido... A soma é menos B dividido por A, né? E produto é C dividido por A, se eu não me engano. Isso. Tá. Então, vamos ver como é que a gente faz soma e produto para descobrir quais as raízes. Soma vai ser menos 2 dividido por A, menos 2 dividido por A, que é 1, vai dar 2. Produto vai ser menos 3 dividido por A, que é 1, né? Vai dar menos 3. Quais são os dois números que multiplicados dá menos 3 e que somados dá 2? É o 3 e o menos 1. O 13 menos 1. É. Então, 3 e menos 1 são as raízes dessa expressão aqui. Então, a gente vai fazer assim, ó, x igual x mais 3 ou menos 3? Se o x é igual a 3, para a gente abrir, a gente vai ter que botar ele em negativo, né? Isso. E dali é mais 1. E a mesma coisa com 1. Para a gente deixar ele aberto, ele vai ficar mais 1. Tanto faz a ordem aqui também, tá? Porque o que a gente está dizendo aqui? Que x é igual a 3, né? Se a gente está dizendo que x menos 3, tem então... Tem que zerar ali, né? Daí ele... tem que é uma raiz, tem que zerar. Por isso que a gente usa o valor contrário, né? Isso. O simétrico para poder zerar. Já é uma palavrinha que a gente vai começando a usar ela. O que nós temos em comum aqui na H? 1/2, ok? X ao quadrado. Que mais? X ao quadrado, sempre com menor expoente. O que mais? Y ao quadrado também, com menor expoente. Dividindo 1/2 por 1/2 vai dar 1. X quartos por x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Y ao quadrado por y vai dar 1, né? 1/4 dividido por 1/2 vai dar 1? Meio. Meio? X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1. E y na quarta potência dividido por y ao quadrado vai dar y ao quadrado. Muito bem. Ele abriu essa daqui também? Não, acho que nem tem o que fazer ali, porque é XY, né? Não é o mesmo. XY, se fosse menos até daria, eu acho. Se fosse o mesmo termo. Não. Menos. Não daria. Isso aí. Então, essas são as questões sobre expressões algébricas que ele passou de lista de exercício para vocês fazerem. Eu vou salvar isso daqui, vou postar para vocês o PDF e o vídeo também, tá? Mais alguma dúvida, gente? Perguntem, por favor, que aí a gente pode responder. É só aquela questão do gabarito lá que tem que arrumar, né?
que tem que arrumar. Eu vou olhar agora e já vou mandar para ele. Tá? Dizer que tem um errinho ali no gabarito para ele para arrumar, né? A aula que vem já tá os exercícios no ambiente, no layout? Os exercícios não tá, só o conteúdo. Só o conteúdo, mas no final do conteúdo tem uma lista de exercícios, não tem? Vou parar de gravar aqui, que aí fica melhor. Não, só tem o que geralmente ele faz na aula. Ah, tá, então é o que ele vai fazer. Mas ele tem um gabarito ali, eu já vou mandar o gabarito para vocês então, que aí vocês dão uma olhada. Só se ele não postou os exercícios. Mas eu não achei, quem sabe pergunta se ele esqueceu de postar os exercícios, porque eu imprimi hoje, não achei. Não, ele não postou, mas ele postou mas tem o gabarito igual. Ele postou o gabarito eu tá acho que dentro escondido. da próprio conteúdo lá tem as questões. Tem, né? É, Eu vi lá. acho que deve ser esse gabarito que eu tô falando. Tá. Tudo bem, gente. Até amanhã. Às 19 horas. Quem quiser assistir o filme lá, é bem bom o filme, aí eu pego e digo que vocês estão assistindo o filme, senão a gente estará no polo às 19 horas para aula e para resolver essa outra lista também no final da aula, se ele não se estender muito, que nem a semana passada, né? O gabarito dessa lista tu vai passar depois? Já vou mandar. Tá. Certo? Certo, obrigado. Certo. Certinho, então. Muito obrigada. Então tá, gente. Muito obrigada. Certo, muito obrigada. Qualquer dúvida, é só chamar ali que a gente responde na medida do possível, se souber. Boa noite, prof. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, até amanhã. Até.